Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, o que a gente vai falar depois que tudo que o Senhor já fez e já se manifestou no nosso meio, amém? Eu vou tentar contribuir com um pouquinho do que eu tenho aqui, para ver se Deus recebe também, amém? Por favor, abra suas Bíblias em Mateus, capítulo número 6, verso 33. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, verso 33. Apenas um verso muito conhecido, mas creio que o Senhor vai falar grandemente em nosso meio nessa manhã. Novo Testamento, primeiro livro, Mateus, capítulo de número 6, o verso é o de 33. Aleluias. Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 6:33: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mais uma vez: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, enquanto eu preparava uma palavra para trazer para a igreja nessa manhã, eu comecei a perguntar para o Senhor: Senhor, qual que é o tema? Senhor, sobre o que eu tenho que falar? E o Senhor me deu o seguinte tema: Deus precisa ser a nossa prioridade. Eu não sei se a igreja prestou atenção, mas a irmã Eliette, já no início do nosso culto, já começou a falar sobre o tema. Começou a falar com o Senhor que Deus precisa ser a nossa prioridade. Então o tema dessa mensagem, o tema dessa pregação é: Deus precisa ser a nossa prioridade. Então o que eu quero te perguntar nessa manhã é: olha agora para dentro de você, olha para o seu íntimo, olha para o seu dia a dia, olha para a vida que você tem levado e se questione a você mesmo, questione a sua alma, questione o seu coração. Dentro da minha vida, Deus tem sido prioridade ou Deus tem sido secundário? Deus tem sido o primeiro lugar ou o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto? Nós acabamos de ler aqui uma palavra em Mateus 6:33, uma palavra simples, clara e muito profunda. Essa palavra diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, vírgula, e então todas as coisas lhe serão acrescentadas. Se a gente puder resumir Mateus 6:33 em uma palavra, irmão Eduardo, é prioridade. O que acontece é que muitas das vezes, irmã Kelly, a gente acorda de manhã, toma um café, vai trabalhar, passa 12 horas no trabalho, pega trânsito, volta para casa, é tomar banho, é janta, é criança, é fralda suja. E talvez a gente tenha 5, 10 minutos para dobrar o joelho e falar: Senhor, muito obrigado por mais esse dia. A gente está tão cansado, irmão Bruno, que a gente capota e dorme só no outro dia que a gente acorda e o ciclo volta todo de novo. Nessa perspectiva e nessa visão, Deus não é a sua e nem a minha prioridade. Agora eu quero te dar uma informação não somente bíblica, mas vamos para o dicionário. Dentro do dicionário, o que significa a palavra prioridade? Prioridade significa aquilo que é o primeiro em tempo, ordem e dignidade. Vou repetir o que o dicionário fala sobre prioridade. Prioridade é aquilo que vem primeiro em tempo, em ordem e em dignidade. Eu vou pregar agora a Bíblia em cima do dicionário. Olha só: prioridade não é aquilo que vem primeiro em tempo. Quanto tempo você tem gasto com Deus? Prioridade não é aquilo que vem primeiro em ordem, na sua ordem, no seu dia a dia. Deus, Ele é o primeiro ou Ele é o segundo? Como você começa o seu dia? É aos seus pés do Senhor ou é aos pés do mundo?
É subjugado debaixo do trabalho de Deus ou debaixo do seu CLT, da sua carteira assinada? O significado também de prioridade é o primeiro em dignidade. A sua vida com Deus tem sido uma vida digna ou não? Se você for olhar para a palavra, Deus tem Abraão, Deus tem Isaac, Deus tem Jacó, Deus tem Elias, Deus tem Davi, Deus tem Daniel. Olha o nome desses homens, gente. Olha a história desses homens. Então o que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, meu lindo e minha linda, é: que história que você está construindo com Deus? Que rastro para as gerações futuras você tem deixado? Como você tem gasto e aplicado e investido o seu tempo? Quando o seu filho, que talvez ainda nem nasceu, olhar para trás e falar: aquele é o meu pai, o que de Deus ele vai ver na vida desse pai? Quando esse neto nascer e olhar para trás, que galardão ele vai ver que esse vô deixou espiritual? Não é um galardão de terreno, de fazenda, de dinheiro, de herança, não. A maior herança que você pode deixar para o teu filho e para a tua filha é os caminhos do Senhor. Seu filho não precisa de carro, de casa, porque isso Deus dá saúde para ele, ele vai trabalhar. O que Deus quer que você deixe de legado para o teu filho, para a tua filha, para a tua família, para a tua esposa, para o teu marido, é um legado de Deus. Porém eu só consigo deixar um legado, eu só consigo fazer algo importante, relevante espiritualmente. A Bíblia fala que o nosso nome está escrito no livro da vida. Só que no livro da vida eu te citei diversos nomes que vai ter aqui, nomes e histórias. E que histórias e que vida você tem tido com Deus? Eu sinto muito te informar, mas se Deus não é a sua prioridade, você também não vai ser prioridade para Deus. Um bom relacionamento tem reciprocidade. O que é reciprocidade? É: eu amo a irmã Miriam e eu espero que no mínimo a irmã Miriam me ame. Eu amo o irmão Leandro e o mínimo que eu espero é a reciprocidade do irmão Leandro, que o irmão Leandro me ame. Trazendo para o nível não de amor, mas de prioridade. Se eu priorizo o irmão Lucas, eu espero que ele também me priorize nas minhas coisas. Agora olha para mim: se eu não coloco prioridade para Deus, Deus também não vai colocar prioridade para mim. Uma vez que a gente entendeu, estou contextualizando para você entender a palavra. Uma vez que a gente entendeu o que é prioridade, porque quando Jesus diz em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, então todas as coisas lhe serão acrescentadas. Jesus está falando sobre prioridade. Então eu preciso mostrar para você o que é prioridade. Prioridade é aquilo que vem primeiro em tempo, em ordem e em dignidade. Então a minha e a sua vida espiritual com Deus, no nosso dia a dia, tem que vir primeiro em tempo. Em primeiro lugar, o meu e o seu tempo tem que ser para o Senhor. Em primeiro lugar, em ordem. A ordem do seu dia a dia, a partir de hoje, vai ter que mudar. Se você acorda já metendo o pé no trabalho, sinto muito, mas vai ter que acordar mais cedo para colocar como ordem de prioridade o Senhor. Se você for olhar agora, ó, eu não vou tão somente pregar a Bíblia e nem dicionário, agora eu vou te pregar estudo científico. O que você faz assim que você acorda, você faz de maneira muito mais produtiva, você rende mais. Quando você dorme, é como o celular que está na bateria, está sendo recarregado, pastor. Quando você tira da bateria o celular, irmão Eduardo, ele está com 100% de carga, e aí você começa a usar. Porém, se você usa muito no fim do dia, como está a bateria dele? Fraquinha, baixinha. Alguns celulares, no fim do dia, quando a bateria começa a ficar ruim, ele perde o brilho fica menor, a claridade fica menor. Olha aqui para mim que agora eu vou te pregar Bíblia com ciência. Aleluia! O que você faz assim que você acorda, você rende muito mais, você é mais produtivo, você consegue colher mais frutos daquilo. Então, irmão,
Se você acorda às 6 e 6h10 você está pegando o carro para ir trabalhar, desculpa, mas você vai ter que acordar mais cedo. Prioridade é aquilo que vem primeiro em ordem. Em ordem. Agora, se você é um irmão que rende muito à noite, glória a Deus pela sua vida. Deixa o principal para fazer à noite, mas a ordem, irmão, você não vai poder alterar. A irmã que eu acordo de manhã com sono, se eu dobrar o joelho eu durmo. Amém. Deixa o seu principal, no fim do dia, onde você se dá bem. Mas você precisa começar a colocar ordem nas coisas na vida. Ordem. Por que eu preciso dar ordem e colocar o reino de Deus em primeiro lugar? Porque quando você chega no seu serviço, você não vai primeiro para o departamento, você vai primeiro lá e bota o dedo. Registra, assina um cartão de ponto, depois você vai trabalhar. Porque olha aqui para mim, se você chega e vai direto para a ambulância, no caso do irmão Leandro, ou se a irmã Marcela chega e vai direto para a cozinha e não bate o dedo e não assina ponto, o trabalho dela não está sendo contabilizado. Olha para mim, quando você acorda de manhã e coloca o reino de Deus por último e não vai lá dobrar o teu joelho, ler a tua Bíblia antes de você trabalhar, o que você começa a fazer daqui para frente não é pontuado no céu. Ordem, prioridade. Uma vez que você entendeu isso, eu preciso deixar isso mais claro, porque às vezes a gente não consegue entender de primeira. É por isso que Jesus explicava tanto através de histórias e parábolas, porque muitas pessoas não conseguiam aprender direto, precisava de uma alusão, algo que era semelhante, compatível, para ele entender. Então agora eu vou te trazer uma nova ótica para você entender o que eu estou te pregando sobre prioridade. Eu não sei se os irmãos sabem, mas sabem que existe uma lei dos homens sobre atendimento preferencial. Quem nunca chegou num banco e viu uma plaquinha, atendimento preferencial? Quem nunca entrou no ônibus e tem ali o assento reservado e está escrito assento preferencial? Então eu quero te mostrar que perante os homens existe uma lei, que é a lei 10.048/2000. Estou falando quase a linguagem do irmão Eduardo. É uma lei terrena que assegura prioridade. Porém, muito do que se vê hoje nas leis dos homens foram inspirados nas leis de Deus. Em muitos países, o Código Penal é inspirado na lei de Moisés. Então eu quero te mostrar que assim como para os homens existe uma lei que garante a prioridade, lá em Mateus 6,33, o que nós acabamos de ler, também tem uma lei espiritual que fala a respeito de prioridade. Glória a Deus. E eu quero compartilhar algumas coisas bem interessantes aqui com vocês, dentro desse contexto. E eu quero que você seja bem espiritual agora, para receber o que eu vou falar para a sua vida. Aleluia. Quando o Senhor nos chama para colocar o reino dele em primeiro lugar e todas as coisas nos seriam acrescentadas, o Senhor está falando: filho, me tenha como prioridade. Filho, me coloque dentro do seu dia a dia como o preferencial. O que acontece, irmã, quando você está em um mercado e chega uma moça grávida e ela vai entrar na fila da carne ou na fila do caixa? Ela faz o que com a fila? Corta e passa na frente. Quando você vai no banco e chega uma senhora de bengala, ela está onde? Em qual fila? Na fila da prioridade, na fila do preferencial. O que acontece com o gerente do banco? Essa senhora aí, ó, pode botar lá para frente. Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou pregando para você. Quando você coloca como Deus prioridade, quando Deus é uma prioridade na sua vida, você acaba cortando filas espirituais.
O Senhor olha para o nosso amado irmão Bruno, e o nosso amado irmão Bruno pode entrar em duas filas, irmão Eduardo, ou na fila comum, convencional, ou na fila de prioridade. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, quando nós colocamos a nossa vida com Deus como prioridade, o Senhor automaticamente nos tira da fila comum e o Senhor nos coloca na fila prioritária. E aí a gente não precisa percorrer aquela mesma fila que os ímpios percorrem para ser ouvidos. A gente não precisa percorrer a mesma fila que aqueles incrédulos percorrem para serem ouvidos, mas a gente entra em uma fila espiritual, onde o nosso tempo de resposta é acelerado e é mais rápido. Ah, mas esse irmão está falando bobagem, eu não estou te pregando a Bíblia. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. O que Deus está falando? Quando a sua vida com Deus é prioridade, eu acelero o processo das coisas acontecerem. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando você faz isso, o que acontece com as outras coisas? Acrescenta, derruba, acelera, faz fluir. Hoje o Senhor está nos falando que se nós colocarmos a nossa vida com Deus como prioridade, Ele vai fazer com que nós venhamos a furar fila. Eu não sei aonde está parado esse documento que você precisa que seja assinado. Eu não sei aonde que está travada essa bênção que você precisa, mas eu sei pela Bíblia que quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, Deus fala assim, ó, pode tirar ele, tira ela, isso, vai, vem pra cá, é primeiro, põe na frente. Minha esposa está dando para me arrumar, porque já estou todo descabelado aqui, eu nem comecei a pregar. Da mesma forma como uma pessoa na fila prioritária, ela corta a fila, ela passa primeiro, ela é atendida com mais velocidade. Eu preciso trazer a alusão do dia a dia para você entender. Se eu ficar só aqui, irmão, saber se você vai achar que é aramaico, não vai pegar nada. Preciso trazer algo palpável para você entender. Quando você coloca a sua vida com Deus como prioridade, assim como a gravidinha é atendida com mais velocidade, quando você coloca a sua vida com Deus como prioridade, Deus te bota na fila espiritual e as respostas para a sua vida começam a fluir com mais facilidade, com mais agilidade. Olha aqui para mim, uma mulher grávida, quando ela chega no banco, quando ela chega no fórum, ela é atendida primeiro ou depois? Não importa a ordem que esteja a documentação dela, o homem vai buscar e põe primeiro. Quando a sua vida com Deus for prioridade, não importa que o homem falar, vai demorar 5, vai demorar 10 anos, vai demorar 20 anos, vai ter que ser aprovado por A, por B, por C, não. Quem está te chamando para ir para frente não é a mocinha do caixa, é o próprio Deus de Israel. Ah, mas o papel está atrasado, manda buscar. Ela precisa ser aprovado por A, por B. Quem está dando ordem não é mocinha do caixa, é o Deus de Israel. Põe ele na frente, põe ela na frente. Ela está aí, ele está na fila preferencial. Mas olha aqui para mim, só está na fila preferencial quem coloca Deus como prioridade. Então não pense você que você vai ser colocado na fila de prioridade e vai ser atendido mais rápido pelos altos céus, sendo que Deus não é sua prioridade, lindão. Sendo que Deus não é sua prioridade, lindona. Ah, como é que é? Como está a vida dele de oração, dela de oração? Eu sou a prioridade dele, dela? Não. Deixa ele na fila comum. Deixa ela na fila comum. Vai ter que esperar cantar a senha. E vai demorar, hein? Quem já passou aqui em hospital público sabe o que eu estou falando. Deixa cantar a senha. Ah, mas não quero. Gente de Deus, é meu servo, é. Tem a filhinha aqui preferencial, tá vazio. Quantas pessoas vocês acham que na face da terra servem a Deus a ferro e fogo? Meu Deus! Quantos crentes vocês acham que realmente botam a vida com Deus a vera? É pouca gente.
Então lá no céu, quando Deus está olhando para abençoar, tem uma fila dos crentes mais ou menos dos crentes em Paraguai. Ela começa lá em Sabaúna. Porém tem a filinha dos crentes que fecham com Jesus Cristo. Essa fila aí tem 2, 3, se tiver 2 ou 3. Aí Deus fala assim, sabe por que está demorando a bênção? Sabe por que está demorando a vitória? Sabe por que está demorando esse socorro que você tanto precisa? Você não está me botando como prioridade. Ei filho, entra na fila preferencial. Me prioriza que eu te priorizo. Ainda nesse contexto, agora a gente vai sair da fila do banco e vai para dentro do ônibus. Você só não vai entender se você não tiver fé nessa manhã. Vamos sair da fila do banco, irmão Nélio, vamos para dentro do ônibus. Aleluia. O que acontece com assento preferencial? Eu sei que tem muita gente que dá um migué, viu? Nossa, aqui ó, na janelinha, entrou a senhora, entrou a mulher dela lá, tá aqui ó. Finge que está dormindo e tem que passar pelo constrangimento de vir um marmanjo bater no braço dele assim, ó. Levanta para a senhora sentar. Quem já viu isso acontecer no transporte público? Por que eu estou te falando isso? Uma viagem de ônibus, às vezes ela é demorada. E se você está de pé, você cansa. Eu já caí no ônibus, gente. O ônibus fez a curva, eu caí aqui na porta, caí, me levantaram, uma vergonha, uma baixaria. Mas olha pra mim, que a gente brinca, mas é sério. Quando a gente não dá prioridade para Deus, o caminho que eu poderia ir sentado descansando, eu vou a um aperto. O caminho que você dá do hoje até onde você precisa chegar, do hoje até a vitória que Deus quer te dar, às vezes é um caminho que demora um pouquinho. Porém, quem coloca Deus como prioridade, pode até demorar, mas eu vou sentado e descansando. Eu não sei, irmão, eu não sei, irmã. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei quanto tempo vai demorar essa viagem até você chegar no destino que Deus tem preparado para você, mas eu sou boca de Deus essa manhã para te falar. Se você colocar como Deus prioridade, ainda que a viagem seja longa, você vai sentado e descansando. Mas se a gente não coloca Deus como prioridade, a viagem tem o mesmo percurso. Suzano e Mogi, eu peguei 8 milhões de vezes no busão ali. Tem a mesma quilometragem do terminal de estudantes até o ponto final, que é onde minha mãe mora. É a mesma quilometragem. É a mesma quilometragem, é a mesma distância. Porém tem uma grande diferença de você ir por essa quilometragem de pé, chacoalhando, trombando, caindo, nego passando para trás de você, pela frente, e você ir sentado e descansando. Olha para mim. Quem já pegou um ônibus aqui cansado e tinha um lugar de Deus preparado para você? Eu já peguei. Quando a gente está muito cansado, o que a gente faz? Dorme. Se você coloca Deus como prioridade, até nessa viagem longa e cansativa, Deus vai te dar uma paz que você vai passar por isso dormindo e descansando na presença dele. Porém, irmão Eduardo, os outros bancos, isso aqui não está no roteiro, isso aqui é o próprio Deus falando. Os outros bancos do ônibus, senta justo, senta indo. Se você não chegar correndo, você não pega, você não senta, não dá tempo. Quem aqui já pegou os trem na luz, 6 horas da tarde? O irmão Eduardo levantou a mão toda. Irmão, eu vou fazer um parênteses aqui. Eu já peguei um trem uma vez, e na minha frente uma senhora sem dente mordeu um rapaz para sentar. É verdade. Acho que não doeu, mas ela mordeu. Olha aqui que eu vou pegar. Em um trem ou em um ônibus, os assentos comuns e convencionais qualquer pessoa senta. Se você não é ligeiro, se você não conta com a sua expertise, você não senta. Mas o assento preferencial da reserva. Quando Deus coloca a sua vida espiritual com Deus como prioridade,
importa se o ímpio chegou primeiro, não importa se o ímpio é mais rápido, é mais forte, abre os braços, joga a bolsa, não importa. Ei, ímpio, pode sentar na cadeira comum. Deus é minha prioridade. O meu lugar preferencial está reservado. E a minha viagem, ímpio, vai ser tranquila. Pode demorar quanto tiver que demorar. Eu estou sentado, eu estou descansando, eu estou repousando, porque eu estou no assento preferencial preparado pelo Senhor. Mas olha para mim, quem senta no assento preferencial? Quem põe Deus como prioridade. Olha aqui, ó, é a Bíblia lá em Mateus 6, 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Comece a colocar Deus em primeiro lugar, como sua prioridade. E na viagem que o irmão Eduardo vai ter que fazer, ó, esse banco aqui é dele, e não senta. Mas só assenta no banco prioritário quem realmente tem prioridade. Então comece a colocar Deus como prioridade na sua vida, que você vai começar a ver a mudança que vai acontecer. Você vai sair do aperto, empurra para lá, empurra para cá, e vai sentadinho, repousando, descansado, porque esse lugar é reservado pelo Senhor para você. Aleluia! Mas coloque Deus como prioridade na sua vida. Aleluia! Glórias a Deus. Eu acho que deu para entender, né? Amém. Eu dei até uma forçada mais hoje na brincadeira para você conseguir entender. Tudo isso aqui é planejado, igreja. A piada é planejada, o exemplo é planejado para você guardar. Meu Deus, aleluia! Às vezes a pregação toda você não consegue pegar nada, mas o exemplo do banco você guarda, você leva. Então espiritualmente aqui é tudo calculado. E eu acho que eu consegui deixar bem claro para você que existe uma grande diferença quando a gente coloca Deus como prioridade ou não. Se eu coloco Deus como prioridade, Deus começa a me colocar como prioridade. A fila é normal, eu saio da fila convencional, irmão Eduardo, eu vou para a fila preferencial. Eu saio, irmã Kelly, daquele caos da luz, da série, empurra. Meu Deus! Quem que tá ali? É a irmã Kelly? Aí sabe quem é que dá aqueles tapinha no colo do índio que tá fingindo que tá roncando? É o próprio Deus. Sai que a minha serva vai sentar ali. Glória a Deus. Irmãos, uma vez que a gente entendeu isso, a gente pode caminhar um pouquinho mais sobre a palavra, e a gente acaba tropeçando e caindo em outro texto muito conhecido na palavra de Deus. Quem nunca ouviu o que está escrito em Lucas 10, do verso 38 ao 42? Aí dificultei, né? Marta e Maria com Jesus. Agora ficou fácil. Quem nunca ouviu aquela passagem em que Jesus entra na casa de Marta e de Maria? Muitos já ouviram, mas para quem ainda não ouviu, eu vou contextualizar. Em determinado período, irmão e irmã, diz a história bíblica que o Senhor Jesus chega de frente a uma casa. E quando o Senhor Jesus ele chega em frente a essa casa, a palavra fala que uma mulher por nome de Marta recebe Jesus dentro da sua casa. Jesus entra, e aí a mesma mulher que fala para Jesus entrar dentro da sua casa, essa mulher ela tem uma irmã chamada Maria. E aí a Bíblia diz que Jesus se assenta, e Jesus começa a ensinar muitas coisas a respeito de Deus. E aí presta atenção, que agora eu vou falar de você. E aí Marta, que chamou Jesus para entrar, enquanto Jesus está ali ensinando, ela está fazendo atividade doméstica. Ela está fazendo atividade do dia a dia. Para ficar um pouco mais claro para você aprender, enquanto Jesus está ali dentro da casa dela, Marta está lavando louça, Marta está cozinhando feijão, ela não está conseguindo ouvir Jesus falar. Ela está do lado da panela e a pressão é está conseguindo ouvir. É louça para lavar, irmã. Maria está sentada no pé falando: Senhor, fala mais, Senhor, fala mais. Meu Deus, cadê o papel e a caneta que eu preciso anotar? E aí Marta fala assim: não é possível. Estou fazendo tarefa doméstica, gente.
Essa menina aí não está me ajudando em nada. Não, eu vou falar com Jesus. Aí olha só que lindo, Marta chega para Jesus e fala assim: Senhor, você não se importa que eu estou aqui atarefada? E a Maria está aí tranquila, não me ajuda, manda ela me ajudar. Aí Jesus fala assim: Marta, Marta, você está muito ansiosa e atarefada. Aí olha o que Jesus fala para ela, olha que profundo isso. Maria escolheu a melhor parte. Só que a Bíblia fala isso aqui, ó. Olha o que a Bíblia diz. Isso aqui é muito forte, irmãos. Diz assim, ó: Maria escolheu a melhor parte. Uma coisa só é necessária, e isso não será tirado dela. De tudo que Jesus falou para Marta, eu quero chamar a atenção para a frase que ele diz assim, ó: Marta, uma coisa só é necessária, e Maria escolheu essa coisa. Sabe o que Jesus está falando para Marta? Marta, Maria escolheu me ter como prioridade, e essa única coisa é a necessária. Jesus fala para Marta e fala: Marta, você está ansiosa, você está preocupada, porém mulher, só uma coisa é necessária. Jesus está falando com aquela mulher ansiosa, Jesus está falando com aquela mulher preocupada, Jesus está falando com aquela mulher suada, descabelada, no dia a dia dela, na tarefa dela, no cotidiano dela, na rotina dela. E Jesus fala para ela: mulher, você está fazendo muita coisa, mas só uma é necessária. Sabe o que Jesus está pregando ali dentro daquela casa? Mateus 6,33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Irmãos, para todas as coisas serem acrescentadas, só uma coisa é necessária: buscar o reino de Deus e a sua justiça. O que Jesus está falando para Marta é: você está ansiosa e atribulada com muitos trabalhos, mas só uma coisa é necessária. Ele fala: e essa única coisa necessária, quem está praticando é Maria. Ela está aqui comigo, gastando tempo comigo, me colocando como ordem de prioridade. Eu sou o primeiro aqui para Maria. Olha aqui para mim. Maria, isso aqui é de Deus, gente. Maria está colocando Deus como prioridade. Sabe qual comida que ela vai comer? A que a Marta cozinha. Maria está sentada aprendendo. Sabe o banheiro que ela vai usar? O que a Marta lavou. Não sei se vocês têm fé para entender o que Deus está falando. Deus está falando: Maria, e hoje a Maria é você. Quando você me colocar como prioridade, você vai começar a colher os frutos e viver aquilo que o ímpio está fazendo. Deixa ele trabalhar, quem vai colher o fruto é você. Deixa ele lutar. Olha o ímpio, saindo na mão, saindo no braço, rodando, chutando assim, olha. Aí ele senta. Consegui. Aí Deus fala: levanta, tem uma mulher de outros anjos aí, minha serva por mim. O ímpio está trabalhando, o ímpio está correndo, o ímpio está se rasgando. E quem vai colher o fruto é o justo. É Marta tarefada, irmã Brenda. Marta lavando, cozinhando, e atividade doméstica. E Maria ali: ó, Senhor, tu és a minha prioridade. A comida que Marta cozinhou, Maria comeu. O banheiro que Marta lavou, Maria usou. Quando você começar a botar Deus como prioridade, Ele vai começar a acrescentar as outras coisas na sua vida. Glórias a Deus. Marta, comeu a comida ou não comeu? Comeu cansada. Maria comeu a mesma comida e descansa em repouso. Essa é uma grande diferença entre você colocar Deus como prioridade ou não. Ambas chegaram no mesmo destino. Ambas comeram a mesma comida. Ambas sentaram no mesmo sofá. Ambas usaram o mesmo banheiro. O mesmo. Só que uma tinha o que a outra não tinha. Uma tinha um caderninho de anotação de todos os ensinamentos do Senhor. Glória a Deus.
Se Jesus voltasse num abrir e fechar de olhos, isso trazendo para a nossa realidade, as duas tinham comido feijão, as duas tinham comido farinha, as duas tinham limpado o banheiro, mas uma tinha uma coisa que todo mundo não ia conseguir tirar dela. Que era Deus. Uma tinha uma coisa, irmã, que a outra não tinha. As duas já lavaram o banheiro, mas uma tinha Jesus como autoridade. Jesus falou assim: isso não vai ser tirado dela. Isso significa que quando nós colocamos Deus como prioridade, a nossa vida no dia a dia pode ser muito mais fácil. Elas comeram a mesma comida, só que uma cansada, a outra em repouso. Usaram o mesmo, uma cansada e a outra em repouso, porque uma, a prioridade era as coisas da terra, e a outra prioridade era o reino de Deus. Aleluia. Chegaram no mesmo destino, porém, na terra, uma chegou em paz e a outra cansada. Quando a gente coloca Deus como prioridade, Deus nos dá a oportunidade de ter uma vida mais leve. Só que assim como o apóstolo Paulo falou que a nossa esperança em Cristo não está tão somente nessa vida, mas também na vida eterna, no abrir e fechar de olhos de Jesus, aquele que estava dormindo até acordou agora com essa pausa. No abrir e fechar de olhos de Jesus, que é a volta dele, uma fica no meu trabalho. E essa que foi a que tinha prioridade com Deus. Olha para mim, quando você prioriza Deus, coloca Deus em primeiro lugar, irmão Brenda, sua vida na terra vai ser muito mais fácil. E em segundo lugar, irmão Marcelo, além de uma vida mais fácil na terra, eu também tenho o céu e a eternidade preparada para você. Irmão, por favor, não entenda vida mais fácil como vida tranquila. Mas quando a gente coloca Jesus como prioridade, até pelo fogo ele passa junto. Então o fogo nem queima a roupa, queima. A Bíblia fala, irmãos, ali em livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu uso sempre esse testemunho porque ele é lindo, gente. A Bíblia fala, irmão Bruno, que estavam ali aqueles 3 jovens. Eles colocavam Deus como prioridade. Por colocarem Deus como prioridade, saiu do rei um decreto para jogar eles na fornalha de fogo. Jogaram. Só que quando olhou, falou: ixi, irmã Brenda, a gente não tinha jogado só 3 homens ali dentro. Irmão Tito, eu estou vendo 4. E o 4 é semelhante ao Filho do Homem, ou seja, era o próprio Deus na fornalha junto com eles. Me coloca como prioridade que até na fornalha eu estou junto. Me coloca como prioridade que até dentro da cova do leão eu estou junto. Me coloca como prioridade, Pedro, que até no meio da tempestade você anda sobre as águas, só vai cair e afundar se tirar o olho de mim. Aleluia! Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia, aleluia. Irmãos, vou te mostrar o que eu fiz aqui. Eu primeiro te mostrei o que é prioridade. Você entendeu o que é prioridade? Depois eu trouxe a prioridade nos exemplos práticos do dia a dia. E o que vai acontecer com a sua vida se você começar a priorizar as coisas de Deus e colocar Ele em primeiro lugar? Sua vida vai ser muito melhor. Ainda que passe por perrengue, por dificuldade, gente, você vai passar por essa dificuldade com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores do seu lado. Sabe o que mais me chama a atenção de Deus? É que quando a gente coloca Deus como prioridade nas nossas vidas, Deus ele não fica tão somente lá no terceiro céu, parado, sentado, olhando, não. Quando a gente coloca Deus como prioridade na nossa vida, Ele fala assim, ó: Ele vai para a fornalha, eu vou junto. Vai ter tempestade no mar, eu estou dentro do barco. Ele vai para dentro da cova, eu vou mandar o meu anjo. Ou seja, quando a gente coloca Deus como prioridade na nossa vida, os nossos problemas a gente não passa sozinho. Gente, olha, não. A Bíblia é pela fé, coisa maluca mesmo. Já imaginou, irmã Kelly? O Deus sublime, eterno, todo-poderoso, Jesus Cristo, Filho de Deus,
em glória, em majestade, todo-poderoso, santo, justo, ninguém é maior que Ele. Ele fala assim: quem é que vai para o fornalha? É o quê? Não. Vamos lá. Jesus, Ele poderia, irmãos, você acha que Jesus andava cansado? Lógico que não, filho de Deus, ele andava sobre a água, irmão. Eu acho que se eu entrar num barco vai me dar um enjoo. Vai me dar um enjoo, é chacoalha para lá, é chacoalha para cá, é cheiro de peixe. Os discípulos estão aonde? É no barco? Vai atravessar de barco? Conta comigo, vamos lá. Eles vão passar por tempestade, por problema? Estou dentro. Quando a gente coloca Deus como prioridade, até no momento difícil Ele fala: estou junto. Só que a gente é tão louco que a gente tem um Deus de braços abertos falando assim: ó, vai para a fornalha, eu vou junto. Vai para o mar, eu vou junto. Vai para a cova do leão, eu estou junto. Mas eu só posso andar junto se você me colocar como prioridade. Irmã Brenda, se você me colocar como prioridade, eu vou te colocar como minha prioridade. Irmã Flávia, se você me colocar como prioridade, eu vou te colocar como prioridade. Eu estou pregando para você Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar, prioridade, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Jesus, um pouquinho para cima, nesse mesmo capítulo, estava falando de roupa, estava falando de alimento, estava falando sobre coisas do nosso dia a dia. E ele falou assim: ó, se me buscar em primeiro lugar, tudo isso vai ser acrescentado. Então olha aqui para mim, ó, olha aqui para mim, isso aqui é muito importante. Pela gente não conhecer a Bíblia e não entender a palavra de Deus, a gente fica assim, ó, roda, roda, roda para a esquerda, e roda para a direita, e vai para frente, e não sai do lugar. Não sai do lugar. Fica igual uma barata tonta. Roda, roda, roda e vai. E acorda às 5 horas da manhã e vai para o trabalho e pega um trem lotado, e no final do mês a conta não fecha. E meu Deus, eu faço de tudo por essa mulher. Eu dou flor, eu dou carne, eu dou chocolate, é a mulher da minha vida. Chega de noite, é só discussão, é só briga, é só... O que está acontecendo? Ele está correndo atrás de todas as coisas, mas ele não entendeu que em Mateus 6,33 tem um segredo, irmão Bruno. Primeiro lugar eu, depois eu derramo todas as coisas. E aí o homem no dia a dia, ele quer trabalhar, ele quer fazer, ele quer acontecer, ele quer tudo, ele tem tempo para tudo, mas ele não tem tempo para Deus. Aí Deus fala assim, ó, biblicamente, 2 mais 2 são 4. Se você usar a fórmula bíblica que é, primeiro lugar o reino de Deus, primeiro lugar Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Essa matemática é exata e espiritual. Não falhou por mais de 2022 anos, não vai falhar com você agora. Aleluia! Algum momento você viu um testemunho de alguém que falou, ó, eu obedeci a Deus, botei Deus em primeiro lugar e Ele não me acrescentou nada. Acha essa pessoa e traz ela aqui, que eu deixo você presbítero. Acha essa pessoa agora, que diz assim, ó, fui moço, mas eu sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Busca um idoso, um mendigo hoje, que foi crente fervoroso a vida toda. Traz ele aqui para contar o testemunho, você não vai achar, porque isso aqui não falha. Se isso aqui não falhou com ninguém, há mais de 2022 anos, não vai falhar com você, irmão. Não vai falhar com você, irmão. Se Deus está falando, me coloca como prioridade, me coloca em primeiro lugar, e todas as coisas eu vou te acrescentar. Ele vai, gente. Começa com Ele em primeiro lugar. Aleluia! Eu faço um desafio para você, pela minha fé. Aleluia! Aplica o que eu estou ensinando. Se não der resultado, você sobe aqui e conta o testemunho. Mas se der, você sobe e conta também, tá? Glória a Deus! Glória a Deus. A gente está correndo atrás de tudo.
A gente está correndo atrás de todas as coisas. A gente está querendo dar um futuro melhor para nossa filha, para o nosso filho. A gente quer ter dinheiro sobrando no final do mês. A gente quer ter um casamento abençoado. Mas Deus está falando assim: a fonte para isso tudo acontecer, filho, a fonte é eu. A gente acorda de manhã, mas não, faz tudo. Se a gente não está conectado na fonte, é a mesma coisa um peixe, gente. O peixe, se você tirar ele da água, ele vai morrer. A árvore, se você arrancar ela na terra, a raiz dela na terra, ela vai morrer. O galho, se você arrancar ele da árvore, ele não vai dar fruto. É a mesma coisa a sua vida. Quando você não coloca Deus como prioridade, não vai frutificar, não vai ter oxigênio, não vai respirar, não vai ter nada. Porém a matemática ao contrário, ela é verdadeira. Se assim como, se eu não puser ele como prioridade, as outras coisas não vão acontecer, se eu botar ele em primeiro lugar, filho e filha, se prepara para viver o que você nunca viveu. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. É lindo isso, mas tem endereço, é para quem é justo. Ai, irmão Eduardo, que lindo esse versículo. Que todas as coisas vão ser acrescentadas. Pera lá, tem endereço para quem busca o reino de Deus em primeiro lugar. Glória a Deus. Eu tenho 5 minutos para terminar a pregação. Tudo que eu falei foi para te conscientizar que você precisa colocar Deus como prioridade no seu dia a dia. E se você colocar Deus como prioridade, muitas coisas vão acontecer. Ele fala assim, ó, irmão Bruno: me busca em primeiro lugar e todas as coisas eu vou acrescentar. Deus não fala para a gente se preocupar como que a gente vai pagar a conta. Deus não fala para a gente se preocupar, irmã, como que a gente vai educar o filho. Deus não fala para a gente se preocupar, precisa de advogado, precisa de advogado, não precisa. Deus não fala assim, precisa de um professor, precisa de inglês, não precisa. Jesus fala assim, ó, irmã Rosângela, se preocupa só com uma coisa. Só com uma coisa. Busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, que todas as coisas vão ser acrescentadas. Jesus não falou assim, mas, busca o meu reino, mas vai mandar currículo, não. Busca o meu reino, mas, não tem mais. É busca o meu reino que eu vou acrescentar todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Eu vou abrir um parênteses aqui. Deus não tem nenhum filho mimado. Quer porta aberta de emprego, vai mandar o currículo, mas não confia no currículo. Em primeiro lugar no reino dele. Que às vezes a gente acaba pregando isso, a pessoa fala assim. Porém, a Bíblia é tão poderosa que até se você der essa pirada e falar assim, vou me preocupar mais com nada, só vou... ele vai recompensar. Ele vai. Você entendeu que Deus está querendo falar com você? Mas você não pode sair daqui dessa manhã com aquela incógnita na sua cabeça. Tipo assim, entendi o que esse menino falou. Mas e aí, e a prática? Entendeu? Entendi, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou viver isso, gente? O que eu preciso fazer, para buscar o reino? O que significa? Traduz aí, por favor, o que é isso, buscar o reino de Deus? O que é isso? Eu poderia trazer diversos versículos, mas Deus me tocou para eu trazer um só para você entender o que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para todas as coisas serem acrescentadas. Presta bastante atenção. O que está escrito em Mateus. Vamos abrir. Mateus capítulo 26. Mesmo livro do tema principal. Mateus capítulo 26. Verso 40. Mateus capítulo 26. Verso 40. Amém? Mateus 26, 40 diz assim na Bíblia: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse vós vigiar comigo? Até aqui.
Uma pessoa que está dormindo, como foi o dia dessa pessoa? Puxado. Uma pessoa que está dormindo é uma pessoa que ela está cansada. E Jesus chega para ele, para os discípulos, e falam assim: nem uma hora vocês conseguiram vigiar comigo. Ou seja, vocês estão cansados, dormindo, porque o dia foi pesado. Os bonitão fizeram um monte de coisa, mas e a minha uma hora? Eu não achei ainda na Bíblia nenhum outro verso e versículo que fala sobre tempo para dedicar para Deus. Mas em Mateus 26:40, Jesus fala assim: ó, vocês não tem nem uma hora para mim. Então Jesus está falando assim: gente, nem uma hora você tem para mim? Jesus chegou para eles e falou assim: ei, vocês estão dormindo, estão cansados, né? Mas vocês não tem nem uma hora para mim? Uma hora. O que ele vai falar para a gente que dá 15? O que ele vai falar para a gente que dá 30? O que ele vai falar para a gente que dá 45 minutos, 50 minutos, 55 minutos? Eu vou falar, eu não sei se você tem fé para pegar isso para a sua vida ou não. Se você não tem, deixa passar e alguém vai pegar. Começa a dedicar pelo menos uma hora do seu dia para Jesus. Jesus chegou para aqueles discípulos e falou assim: ó, nem uma hora você tem para mim? Ou seja, o que está abaixo de meia hora não é nada para mim, gente. Então o que acontece? A gente tem que entender que eu tenho uma hora para ir para a academia, mas eu não tenho uma hora para Jesus. Eu tenho 3 horas para ir para a faculdade, mas eu não tenho uma hora para Jesus. Eu tenho 10 horas para trabalhar, mas eu não tenho uma hora para Jesus. Eu tenho 2 horas para o trânsito, mas eu não tenho uma hora para Jesus. Então, irmão e irmã, atividade prática para a gente agora. Jesus falou nessa manhã que a gente precisa colocar Ele como prioridade, como primeiro lugar. E que se a gente colocar Ele como prioridade em primeiro lugar, o que a gente vai começar a colher de fruto para as nossas vidas? Eu entendi, Jesus, eu entendi, Senhor, que eu preciso te colocar como prioridade em primeiro lugar. Mas Pai, por favor, sai da teoria e vem para a prática. Ele leva a gente até Mateus 26:40. Discípulos, vocês estão dormindo? Nenhuma hora vocês conseguiram vigiar comigo? Vamos sair dessa pregação, irmão. Eu vou sair frustrado hoje. Vou sair frustrado se eu não conseguir acertar o alvo dessa palavra. Eu subi aqui hoje, nessa manhã, com um objetivo. Eu estou 1 hora falando para acertar esse alvo. Então presta atenção, você pode esquecer tudo que eu te falei até agora e só prestar atenção no que eu vou te falar nesse exato momento. Eu tive que construir toda essa narrativa bíblica para te falar: filho e filha, atividade prática. Começa a separar daqui para frente 1 hora do seu dia para Jesus. Fala assim: ah, mas o que eu tenho de lição agora? Gente, é 1 hora do seu dia para Jesus. Se você não tiver 1 hora do seu dia para Jesus, você está fazendo o que da sua vida? Ah, não, mas é que eu estou trabalhando muito, é muito puxado, as crianças, é fralda, é tudo. Você engravidou sua esposa porque você quis, filho. Ah, essas crianças chorando, você teve porque é tua prole, é teu. Dá pra alguém chacoalhar, vai orar. Para fechar, de tudo que esse menino falou, que ele falou de ônibus, ele falou de tudo. Meu Deus, ele fala que eu não entendo nada. Ele prega em 3x. Então eu vou falar bem clarinho para você entender. Como a Bíblia fala. Em suma ou seja, o resumo disso tudo. O resumo disso tudo é: pelo menos 1 hora por dia separa para Deus.
Porque se você não tem 1 hora por dia separado para Deus, você quer fazer o que no céu, lindão? Meu Deus! Você quer fazer o que no céu, lindona? Se você não tem 1 hora para Deus, você não consegue priorizar o reino dele e a justiça, gente. E aí nunca que todas as coisas serão acrescentadas na sua vida. Tarefa prática para a igreja. E quando eu falo igreja, estou dentro também, tá? Tarefa prática para nós. No mínimo, 1 hora por dia para Jesus. Aonde está isso na Bíblia? Eu tenho base bíblica. Mateus 26:40. Nem 1 hora você tem para mim? A mesma pergunta que Jesus falou para aqueles discípulos, Ele faz para você todo dia. Que você não tire um período de oração. Ele faz para você todo dia, quando você não tira 1 hora para Ele. Irmã Flávia, da mesma forma que Jesus olhou para os discípulos e falou assim: você não tem nem 1 hora para mim? Ele também fala para a irmã, quando a irmã não tem 1 hora para Ele. Ele também fala para mim, quando eu não tenho 1 hora para Ele. Olha aqui para mim e eu fecho a minha palavra aqui. 1 hora com Deus não é perda de tempo, é investimento. Sabe o que acontece? A gente trabalha 10 horas por dia para ter um resultado. A gente vai para a academia para ter um resultado. Só que a fonte não está nem no trabalho CLT e nem na academia. A fonte está na 1 hora com Deus. Ele não fala: busca primeiro o meu reino e a minha justiça, me coloca como prioridade em todas as coisas vai ser acrescentadas. Então a saúde que você busca na academia está na minha 1 hora que você não tem comigo. O trabalho, o dinheiro para pagar as contas que você tanto precisa, que fica 10 horas por dia, está na 1 hora que você não tem comigo. Então a gente, olha como a gente é louco. Meu Deus, 1 hora é muito. É 1 hora que você colher o fruto das 10 horas de trabalho que você tem. No final da conta, a conta não vai, as despesas não fecham. É 1 hora para você ter o seu casamento restaurado, que você faz, conversa, e não chega em lugar nenhum. Essa 1 hora por dia com Jesus vai mudar a sua história. Se você já tem 1 hora com Jesus, continua. E se você não tem 1 hora para Jesus, implementa. Se você fizer o que Jesus falou em Mateus 26:40, você não tem nem 1 hora para mim, você fala assim: Senhor, entendi, esse recado foi para mim. A partir de amanhã, 1 hora do meu dia é para o Senhor. Se você fizer isso, você vai estar colocando Deus como prioridade. E aí você vai colher, irmão Osmar, o fruto de Mateus 6:33. E todas as coisas serão acrescentadas. Aí você vai começar a falar assim: Senhor, eu não dava conta de pagar essa fatura. Senhor, eu não dava conta de ter esse casamento restaurado. Eu não dava conta de educar esse pequenininho aqui, ó, era tão rebelde. Aí Deus fala: é a 1 hora comigo que você colocou como prioridade, surtir efeito. Assim eu encerro a minha mensagem. Agradeço ao Senhor e as palmas do Jesus.